Olá, como vocês estão? Bom, recentemente eu estava vendo umas postagens no Instagram e vi alguém nos comentários falar que aquilo era antiético. E embaixo desse comentário, uma pessoa havia respondido que aquilo também era imoral. Então eu me perguntei, qual é a diferença entre ética e moral? Após me perguntar sobre isso, eu resolvi dar uma pesquisada no assunto e vi que moral e ética são bem parecidos, mas são conceitos diferentes. Ética é o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral, enquanto a moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usado continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando suas ações e seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Acho que ainda não ficou bem claro, vou explicar melhor. Vamos lá. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, ou seja, a ética está muito ligada à personalidade das pessoas. Cada indivíduo possui sua ética. Essa ética é baseada em um conceito de cada pessoa acerca do que é certo ou errado, e se baseia também em seus valores morais. Mas lembre-se, moral não é a mesma coisa de valores morais. Deixa eu citar um exemplo. Imagine que todos os dias de manhã, 3 vizinhas suas se reúnem na casa da sua vizinha da frente para fofocar sobre a vida dos outros. Elas vivem falando das outras pessoas e julgando elas. E um dia, uma dessas vizinhas acaba chamando, sua mãe, para participar da conversa. Mas sua mãe recusa e diz que aquilo que elas estão fazendo é antiético. Mas por que falar sobre a vida dos outros é antiético? Bom, falar sobre a vida dos outros não é nenhum crime, porém algumas pessoas consideram errado, ou seja, de acordo com a ética dessas pessoas, fofocar é errado. E sua mãe é uma dessas pessoas, a ética dela diz que isso é errado, mas as vizinhas que estão fazendo isso não acham isso errado. Para elas, essa é uma forma de passar o tempo. Então, de acordo com a ética delas, fofocar não é errado, portanto não é antiético. Com esse exemplo, vocês podem ver que a ética é algo muito particular de cada pessoa, vai de cada indivíduo e é um conceito bem relativo. Agora vamos falar sobre moral. A palavra moral tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Bom, a moral não é algo tão individual quanto a ética, ela se baseia nos costumes de uma sociedade. Por exemplo, no Brasil é considerado imoral ter mais de 2 esposas, enquanto em outros países é algo considerado moral. Outro exemplo seria comer animais selvagens. Em alguns países isso é errado, ou seja, é imoral, mas em países como a China isso é uma atitude bem comum, portanto é moralmente aceito. Mas será que a ética pode influenciar na moral ou vice-versa? Sim, um exemplo disso seria os Estados Unidos na época da segregação racial, quando os negros não podiam dividir o mesmo espaço que os brancos. Por exemplo, se um branco entrasse em um ônibus e não tivesse onde sentar, o negro deveria sair de seu lugar para o branco se sentar. E isso na época estava dentro da lei, ou seja, era algo moralmente aceito. Mas muitos negros consideravam isso errado. Na ética deles, isso era errado. Então eles começaram a fazer protestos e reivindicar seus direitos. E hoje em dia, a segregação racial é imoral nos Estados Unidos. Após finalmente entender esse assunto, eu me pergunto, será que a maioria das pessoas são éticas ou estão apenas sendo moralmente aceitas? Por exemplo, imagine que tem um cara chamado João e esse cara é muito educado e está sempre fazendo certo. Sempre que ele está em um ônibus e uma grávida ou idosa entra, ele cede seu lugar a eles. Sempre que ele vê um idoso atravessar a rua com dificuldade, ele o ajuda. Sempre que alguém joga lixo na rua, ele vai lá, apanha e coloca no lixo. Então podemos dizer que João é um cara ético? Eu não tenho certeza. E se na verdade João só faz essas coisas porque isso é moralmente aceito? Será que se João só faz essas coisas para que as pessoas tenham uma boa visão dele? Será que ele só faz tudo isso para que a sociedade o julgue como uma boa pessoa e educada? Ou ele realmente faz essas coisas por vontade, por querer ajudar? A única forma de sabermos isso é analisando suas atitudes quando está sozinho. Então vamos olhar melhor. Certo dia, João estava andando na rua de noite e não havia ninguém por perto. Então ele encontra uma carteira no chão. Nessa carteira há vários documentos de uma pessoa e quase R$120. Já que João é um cara legal, ele com certeza irá atrás do dono, não é mesmo? Mas não é isso que ele faz. Ele simplesmente olha para os lados, vê se ninguém está observando, depois ele pega o dinheiro, coloca no bolso e deixa a carteira no chão e vai embora feliz da vida por ter achado, entre aspas, R$120. Como podemos ver, João é o tipo de pessoa que só faz o bem quando os outros estão olhando, mas quando ninguém está olhando, ele se mostra um cara muito egoísta. Mas não se espantem com isso, João não é o único assim. Muitas pessoas são assim, muitas pessoas se dizem éticas quando na verdade elas estão apenas seguindo a moralidade da sociedade. E quando ninguém está olhando, elas tiram suas máscaras e mostram o que realmente são. E o Brasil é um país que tem muito dessas pessoas. Vivemos em um país onde a grande maioria das pessoas mantém a aparência em público e se dizem honestas, mas poucas realmente são. Bom pessoal, é só isso mesmo. Nesse vídeo eu quis falar sobre ética e moral, porque é algo que muita gente se confunde e é algo que eu pretendo abordar mais pra frente em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se, façam sempre o bem, mesmo que ninguém esteja vendo.